Desculpa, deu uma parada no vídeo aqui porque eu espirrei, mas não é coronavírus, não. É que, como vocês sabem, eu tenho alergia, e aí a rinite alérgica acaba querendo entregar a gente como se a gente estivesse doente, quando na verdade é alergia. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, quando eu tenho vencimento, eu tenho a base remuneratória do trabalhador. Quando eu tenho vencimentos do trabalhador, servidor público, na administração pública. Se eu tenho vencimentos, eu tenho o trabalhador que vai receber uma remuneração básica, junto com gratificações permanentes. Mas se eu tenho subsídio, eu tenho um bloco único, que você não agrega, ou pelo menos não deveria agregar outros valores. Dentro dessa ideia, os valores que eventualmente seriam agregados seriam verbas indenizatórias, não outras verbas como gratificações, por exemplo, que isso não seria pago em caso de subsídio. Esse é o caso do servidor público. Mas se eu estiver falando de direito de trabalho, eu falei para vocês, eu tenho salário. Salário é pago pelo empregador. A gorjeta é paga por quem? Então, vejam, na iniciativa privada, se a gente estiver falando de um profissional liberal, eu recebo honorários. Se eu estiver falando de um representante comercial, eu recebo uma comissão. Mas se eu estiver falando de um trabalhador, se quem paga a contraprestação é o empregador, isso é salário. Mas se quem paga é terceiro, é uma pessoa de fora, na verdade eu estou me referindo aqui à gorjeta. Então, o que seria gorjeta? Seriam verbas que seriam pagas ao trabalhador por terceiros. Ao contrário de salário, a gorjeta ela é uma verba que é uma liberalidade. O terceiro paga se ele quiser, ele não é obrigado a pagar. O empregador é obrigado a pagar. Segundo, se a gorjeta eu não sou obrigado a pagar, não existe uma mensuração, uma forma de calcular única. Vejam, aqui em Maceió, a gorjeta é paga como média, como costume, em 10%, mas em São Paulo, hoje, o costume já é 13%. O pagamento de gorjeta, isso vai variando conforme o costume local, não só em cima de regras que a gente possa falar aqui da legislação, mas em cima também de costume. Não é só garçom que recebe gorjeta. Qualquer trabalhador pode receber uma gorjeta. Só que a gente tem que entender o que é gorjeta, que ela é uma liberalidade. A gente tem que entender que essa gorjeta não é paga pelo empregador, é paga por terceiros. E sendo terceiro livre para pagar ou não, vai se discutir o quê? Sobre o que incide essa gorjeta em direitos trabalhistas. Então, eu coloco aqui para vocês vão ver o quê? Existe uma distinção, porque se a gorjeta não é salário, mas sim remuneração, só se a base de cálculo for remuneração é que vai incidir aquele direito trabalhista sobre a gorjeta. Se a base de cálculo for salário, já que gorjeta não é salário, não vai incidir sobre a base de cálculo. Então, vejam, serve como base a gorjeta para cálculo de férias, de 13º, o FGTS, os 8% mensal, e a indenização de 40% em caso de rescisão sem justa causa. Mas não vai incidir a gorjeta sobre valores que têm como base de cálculo o salário. É o caso, por exemplo, do aviso prévio, dos adicionais, noturno, periculosidade, serviço extraordinário, hora extra e repouso semanal remunerado. Eles, como incidem sobre salário, não vão ter base de cálculo sobre gorjeta. Então, a gente tem que ter um cuidado aqui. Então, como eu disse para vocês, a partir de março de 2017, a gente passa a ter a aprovação da Lei 13.419, que regula as novas regras sobre gorjeta, que vão sofrer algumas alterações agora com a medida provisória 905 de 2019. Então, a gente tem mudado essas regras nos últimos tempos, conforme eu estou passando aqui para vocês. A gente tem o conceito do que seria a gorjeta aí, então considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também valor cobrado pela empresa como taxa de serviço ou adicional, a qualquer título e destinada à distribuição aos empregados. Então, quem paga é o terceiro, não é o empregador. Sendo cobrada compulsoriamente ou liberalidade, a regra brasileira é a liberalidade, você vai ter isso como gorjeta. Então, dentro dessa ideia, a gorjeta não pertence ao empregador, pertence ao trabalhador. O problema é, quando a gente começa a falar de gorjeta, a gente vai passar a ter algumas regras que a gente tem que ter cuidado. E entre essas regras entram, a primeira delas,
Eu posso realizar um rateio dessa gorjeta? Na realidade, eu não posso. Eu devo realizar o rateio. Imagine o costume nosso brasileiro local em que a gorjeta é paga para garçom. Só que não é ele quem faz o prato de comida, não é ele quem faz a bebida. Então, aquilo que te deixa satisfeito não é só o atendimento do garçom, é também o prato que foi feito por quem está dentro da cozinha e a bebida que foi preparada pelo barman. Então, dentro dessa ideia, não seria justo que a gorjeta ficasse só para esse trabalhador, e sim que fosse rateada entre todos os trabalhadores. Isso vai ser discutido, esse rateio, através de sindicato, em assembleia, em acordo ou convenção coletiva. Então, eu tenho que passar por esse acordo ou convenção para que haja esse rateio. Além disso, esse percentual que eu vou estar cobrando, seja como taxa de serviço obrigatória, seja como uma faculdade, que vai ser a gorjeta, esse percentual ele tem que ser anotado na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social do Trabalhador. Por quê? Porque se verbas trabalhistas incidem sobre a gorjeta, o justo é que ela esteja anotado para que depois, mais adiante, se saiba qual é a base de incidência de uma série de direitos trabalhistas. Isso é o que acontece de fato? Não. É muito comum que a gente veja em relações de trabalho o pagamento por fora de verbas trabalhistas. E aí, esse pagamento por fora da gorjeta em especial faz com que não haja incidência dessas verbas, que normalmente incidiriam sobre a gorjeta, não haja incidência sobre a gorjeta nesse caso. Então, é importante fazer esse tipo de discussão aqui. Outra coisa que é importante a gente ver é o seguinte, aí a gente tem que entender, eu recebo a gorjeta. Só que não é todo empregador que admite o recebimento da gorjeta, alguns proíbem. E aí, nesse caso, se o trabalhador receber gorjeta por mais do que 12 meses, mais do que um ano, ele passa a ter o direito à incorporação da média da gorjeta dos últimos 12 meses ao seu salário, caso o empregador vede a cobrança da gorjeta. Então, imaginemos o seguinte, eu sou garçom de um restaurante em que você é atendido toda vez que você vai lá, e você toda vez me deixa a gorjeta. Eu trabalho lá há 3 anos, por exemplo. O que vai acontecer? Se o empregador, por uma medida de possibilitar novos clientes, ele proíba a cobrança da gorjeta, ele tem que incorporar a média dos últimos 12 meses, não dos 3 anos que eu estou trabalhando lá, mas dos últimos 12 meses. Eu vou somar 12 meses, vou dividir por 12, e aí essa média vai agregar valor ao meu salário para que este trabalhador que recebe gorjeta não tenha prejuízo na sua remuneração. Se a gorjeta é paga há menos de 12 meses, aí o empregador pode cancelar a cobrança, e cancelando a cobrança não tem efeito de incorporação sobre o salário do trabalhador. Então, isso não vai poder acontecer. Outra regra que a gente tem também nova é a possibilidade de fiscalização. As empresas que tenham mais de 60 empregados, será constituída uma comissão para que seja feita a fiscalização dessa cobrança e do rateio e pagamento das gorjetas. Isso vai ser possível de ser realizado. O que acontece? A gente tem que ter muito cuidado que, se houver o descumprimento dessa regra sobre criação de uma comissão de fiscalização, o empregador vai ter que pagar ao trabalhador que tenha um prejuízo a título de multa o valor correspondente a 1/30 da média de gorjeta por dia atrasado. Então, a gente vai fazer um cálculo. Eu vou pegar a média do mês, dividir por 30, eu encontro 1/30 e vou fazer a multiplicação disso para poder encontrar a indenização desse trabalhador. Uma outra questão que a gente tem sobre gorjeta que é interessante a gente discutir é o quê? É quando a gente vai falar das contribuições sociais. Há necessidade de incidência de contribuição social sobre a gorjeta? Agora existe essa obrigação. Havendo essa obrigação, não seria um ônus para o empregador realizar essa contribuição, quando na verdade é o terceiro que faz o recolhimento? Esse ônus pode existir. Justamente porque esse ônus pode existir, eu posso estar cobrando dessa gorjeta 1/3 para poder financiar as contribuições sociais. Então, se eu tenho que recolher 8% de FGTS, se eu tenho que recolher sobre férias, sobre 13º, e entre outras
contribuições que eu eventualmente vá realizar para o trabalhador, direto ou indiretamente, eu posso descontar um terço disso, dessa gorjeta, para contribuição social. Então, essas contribuições elas vão poder ser descontadas na hora do rateio um terço. Esse é um dos motivos de lá em São Paulo hoje já ser um costume não 10%, mas 13% de cobrança de gorjeta, porque isso não iria onerar o empregador e permitiria que o trabalhador recebesse ainda o mesmo percentual a título de gorjeta. Então, ele ainda mantém a percepção dos 10%, só que esses 3% a mais seria para poder pagar o valor das contribuições que vão eventualmente incidir sobre essa gorjeta. Então é bom que a gente tenha cuidado dentro disso. Então, como eu disse para vocês, a gente fecha aqui a parte de direito do trabalho, vocês têm que estar antenados não só essa legislação que muda a título de mudança já de lei definitiva, mas também medida provisória, porque é lei vigente hoje. Ela pode deixar de ser aprovada, ela pode ser modificada no Congresso ou pode vir até a caducar. Mas, nesse caso, de qualquer forma, a gente tem que ter o cuidado quanto a isso. A gente fecha aqui essa aula sobre, especificamente, as alterações trabalhistas, porque a gente já viu tudo na primeira unidade e o restante que estava faltando para falar, no que diz respeito ao contrato de trabalho, não a processo, não a outros assuntos, mas ao contrato de trabalho, a gente fecha aqui com essa videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem eventualmente estar me mandando ou pelo portal ou por rede social, mas eu vou precisar que vocês façam, para considerar a pontuação, a presença de vocês, eu vou precisar que vocês façam um resumo dessa videoaula que eu passo aqui para vocês. Então, vocês vão ter aí o material dos slides que vai aparecendo aqui no vídeo, mas também vai ter a minha conversa aqui com vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, que a gente vai falar sobre relações familiares em direito e contemporaneidade. Um abraço.